Bom, vamos começar aqui a nossa aula de matemática e dadas as instruções aí anteriores, né, em relação à avaliação, que será só amanhã. E para hoje nós vamos fazer a correção das questões 1 e 2 na página 112. Vamos corrigir na página 113 a 3 e a 8. E na página 115 e 116 vamos corrigir 9, 12, 15 e 16. Certo? Então, pessoal, Certo. iniciando aqui o estudo que nós estamos vendo agora é sobre função. Aí vamos aqui na questão 1. Considere a situação do exemplo acima. Eu não coloquei o exemplo acima, mas a gente pode ver que exemplo é esse. Qual o preço de 6 caixas de suco? Né? Então vamos pegar o exemplo acima, porque não foi dado. Só um momento para pegar aqui. A tabela que eu coloquei embaixo, não coloquei em cima, né? Então, relação entre o número de caixas de suco e o preço a pagar. Você vai pagar por uma caixa de suco, R$ 2,80. Por duas caixas de suco, 2 vezes R$ 2,80. Por 3 caixas de suco, 3 vezes R$ 2,80, que já dá R$ 8,40, né? E por aí vai. E por N caixas de suco, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar 2,80 vezes N. Então, essa aqui é a nossa lei de formação. É a chamada lei da função ou fórmula matemática da função. O que varia? O que varia é o número de caixas, porque eu posso comprar uma, comprar duas, comprar três. O preço continua sendo 2,80. Se eu comprar uma, o preço de uma é 2,80. E se eu comprar 10, o preço de uma continua sendo 2,80 do mesmo jeito. Então a pergunta no caso aí ele coloca como preço, deixa eu melhorar aqui a tinta, o preço vai ser sempre 2,80 vezes o número de caixa de suco, né? Certo? Aí ele diz, considera a situação do exemplo acima. Qual é o preço de 6 caixas de suco? É só substituir. O preço de 6 caixas de suco vai ser preço igual a 6 vezes 2,80. 6 vezes 2,80. Que aí a gente pode até adiantar mais rápido aqui na calculadora. 6 vezes 2,80 dá quanto? Dá 16,80. Então, o preço de 6 caixas de suco é 16,80. Preço igual a 16,80. Beleza. Vamos aqui na B. Quantas caixas de suco podemos comprar com R$ 22,40? Aí você tem que pegar R$ 22. Deixa eu fazer essa conta bem aqui, ó, a B. Você tem que pegar R$ 22,40 e dividir por quanto? Dividir por 2,80, ó. Dividir por 2,80. 2,80. Então, imagine esses valores aqui inteiros, sem essa vírgula. Você dividir 2 por 28 não dá, 22 por 28 não dá, 224 por 28, aí já vai dar, né? Você pega, já que eu tenho aqui 28, arredonde para 30, vamos tentar fazer uma aproximação com 30. Então, 30 com 30, 60 com 30, 90, já dá 3. Aí para poder dar 180 já vai 6. Para poder dar 180, 210 já vai 7. Então eu acredito que sejam 7. Vamos tentar um 7. Se não for o 7 é um 8. 7 vezes
7 vezes 8 dá 56. E é melhor arredondar logo para 8. Eu acho que vai dar um 8. Acredito que vai ser 8. Ó, 8 vezes 8, 64. Ó, como vai dar certo? 64. Aí 64 para 64 vai dar 0, né? A 6, ó. A 6. A 6. 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. 16 com 6, 22. Para 22, 0. Então deu 8. Então, pessoal, para comprar, se eu tenho R$ 22,40, eu posso comprar 8 caixas de suco. Porque cada caixa custa R$ 2,80. É só dividir. R$ 22,40 por R$ 2,80 dá 8 caixas de suco. Tá certo? Por que eu considerei aqui como número inteiro? Porque tem uma casa depois do dividendo e uma casa depois do divisor. Dá na mesma. Então você vai uma casa, volta a outra, para no mesmo canto. Deu 8. Deu para entender ou não? Deu. Deu. Se não tiver entendido, diga. Tem a Ávila e Dávila. Cadê a Ana Clara, que não apareceu? Outra pergunta aqui. Copie e complete no caderno. Se N é 20, quanto é P? Se N é 20, quanto é P? Ora, P vai ser 20 vezes 2,80, ó. Que é igual a quanto? 20 vezes 2,80. Vamos aqui rapidinho na calculadora. 20 vezes 2,80, que é o preço de cada caixa. 56. Então, se N for 20, P vai ser 56, ó. Então vai dar 20 caixas a 2,80, dá R$56. Se P for 42, quanto é N? Se P for 42, quanto é N? Aqui ele já dá é o preço, ó. Se P for 42, quanto é N? Então já tem que botar aqui, 42 é igual a N vezes 2,80. Então, a variável que está em um lado multiplicando, ela passa para o outro. Aliás, o número que está junto com a variável multiplicando, ela vai para o outro lado dividindo. Então eu posso dizer que N é igual a 42 dividido por 2,80. Dividido por 2,80. Certo? Vamos lá, 42 dividido por 2,80. 42 dividido por 2,8. Dá igual a quanto? 15. Então o preço aqui vai ser 15, ó. Né? Aliás, o preço não, o preço é 42. O valor aqui é 42. O número de caixas é que vai ser 15, ó. Então N vai ser igual a 15. Que é 42 dividido por 2,8. Deu 15. Beleza, vamos dar sequência aqui nas outras questões. Agora é a 2. Questão de número 2. Pedro tem 5 anos a mais do que Alice. Copie no caderno e complete. Pedro tem 5 anos a mais do que Alice. Copie no caderno e complete. Se Alice tem 7 anos, então Pedro tem quantos anos? Olha só. 12. Está dizendo que Pedro tem 5 anos a mais do que Alice. Beleza. Se a Alice tem 7, 7 com 5, 12, né? Foi 12 você disse? 12. Pronto. Então Pedro tem 12, que ele tem 5 anos a mais. Quando a Alice nasceu, Pedro tinha quantos anos? 5. Se o Pedro é 5 anos mais velho, né? Se o Pedro é 5 anos mais velho, então o Pedro tinha 5 anos. Muito bem.
A C eu não consegui. Hã? A C eu não consegui. AC? É. Assim eu Se, botei, né? se Y representa a idade de Pedro, e Y representa a idade do Pedro. Vamos com calma aqui para a gente tentar ver se dá certo. Y, Eu botei Y igual a X mais 5. Y representa a idade do Pedro. X, a idade de Alice. Então, X representa a idade de Alice. Beleza. Então, a idade de Alice. Então, a igualdade que dá o valor de Y em função de X é... Então, Y em função de X é o seguinte. Vai ser... O Pedro não é 5 anos mais velho? E o Pedro não é Y? Então vai ser assim, ó. Vai ser Y mais 5. Y mais 5 é igual a X, né não? A função vai ser essa? Eu botei Y igual a X mais 5. Deixa eu ver aqui. O Pedro tem 5 anos a mais do que a Alice. Ah, mas é para botar um em função do outro. O Pedro tem 5 anos a mais do que a Alice. A idade do Pedro é Y, né? E a idade da Alice é X. Então só se aqui fosse X, que seria a mesma idade dela, mais 5, né? Realmente. Só se fosse a idade dela mais 5, que teria sentido. Realmente, tem razão. Então teria que ser assim. A idade do Pedro é Y, que é igual à idade da Alice mais 5 anos, né? É isso mesmo. A idade do Pedro é X, que vai ser a mesma idade da Alice somado com 5, né? Não é uma igualdade? Tem para ser desse jeito. Deixa eu ver no livro. Deixa eu ver no livro para eu tirar a dúvida. Não, tirar a dúvida não, é isso aí mesmo, não tem outro jeito não. Qual a questão? É a 2, né? Tá bom, mas eu tô com o livro, é do oitavo, só um momentinho. Pois é, então no caso a idade do Pedro é 5, 5, a idade do Pedro é X mais 5, né, que é a idade da Alice, ou seja, a Alice é 5 anos mais nova do que ele. Vamos para a próxima questão. Aqui nessa questão 3 diz o seguinte: considere esta máquina de calcular. Entra um valor aí e multiplica por 3 e soma com 2. E a saída vai dar quanto? Essa aqui tá moleza. Multiplica por 3, soma com 2, sai quanto? Então tá entrando menos 2. Menos 2, multiplica com 3 e soma com 2, né? Soma com 2. Então, não é assim? 3 vezes 2, 6. Menos 6. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Confere? Menos 1 vezes 3 mais 2. 1 vezes 3, 3. Menos 3 mais 2 vai dar igual a menos 1. Menos 1. Entrou 0. Multiplicou com 3, dá 0. Somou com 2, deu 2. Né? 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Mais 2, 5. Isso é uma função. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. Pronto. Faça aí, quem não fez. Agora, escreva no caderno a lei ou fórmula matemática que dá o valor y em função de x,
que dá o valor y em função de x. Então vai ser assim, ó. Eu botei, sabe quanto? Ah, Botei y igual a 3x mais 2. porque... Não, mas aí... É, É 3x não, é 3y. ele quer o valor... multiplicando, né? Ele quer o valor aqui... Entra um valor... Quanto é esse valor? Quanto é esse valor? Eu não sei, né? Então eu multiplico ele, eu chamo ele de x, ó. Ele entra quanto? Entra, não sei quanto é que entra. Então eu chamo de x. Multiplica por 3 e soma com 2. Então Ah, vai porra, ser então é x igual a 3y mais y 2. igual a 3x mais 2, não é isso? É, O valor do y vai ser 3x mais 2. Sendo que esse 3 multiplica com o valor que entra na máquina, que ninguém sabe qual é. Aí vai dar quem? O valor y, isso? Tá certo? tá. Não. Pronto, então a fórmula é essa. O y vai depender de quem? Do x. Então o y é dependente e o x é independente. Certo? O x é independente. Vamos aqui na próxima. Bom, então já estamos chegando aqui no horário do intervalo, né? 15h15, e a questão 8 é um pouco grande, até o item E. Então, será a nossa primeira questão depois do intervalo, tá certo? Tá. E aí depois a gente corrige também na página 115 e 116, as questões 9, 12, 15 e 16, e encerra a aula com uma explicação sobre função. Bom, turma, retomando aí do intervalo, né? Tô aqui mandando as mensagens para os meninos para ver se eles entram na aula. Entrou aí o... Quem entrou na aula agora foi o Alessandro, né? Entrou na aula o Alessandro? Foi. Sim, pronto, presente aqui. Beleza, se entrar mais alguém, a gente vai habilitando aqui. Então, nessa oitava questão, para a gente dar continuidade aqui na correção, ela diz o seguinte. Deixa eu ver como é que está aqui, está apresentando, sim, beleza. Para este quadrado, podemos relacionar duas grandezas variáveis. A medida de comprimento do lado de um quadrado L e a medida do perímetro P. Então, a medida do lado L, ela está relacionada com o perímetro. Quanto maior for o lado, maior vai ser o perímetro, certo? Aí, o perímetro depende do lado ou o lado depende do perímetro? O que vocês acham? Um lado depende do perímetro. É o contrário, é o perímetro que vai depender do lado. Quanto maior for o lado, maior o perímetro. Se diminuir o lado, o perímetro é menor. Então copie esta tabela no caderno, complete-a relacionando aí entre a medida do comprimento do lado e a medida de perímetro de um quadrado. Medida de comprimento do lado em centímetro, medida do perímetro em centímetro. Olha só, o perímetro ele é igual a 4 vezes o lado, certo? Por quê? Porque o perímetro ele é a soma. Então, supondo que o lado do quadrado seja 5, por exemplo, deixa eu mudar aqui a corzinha do pincel. Supondo que o lado do quadrado seja 5, então vai ser o perímetro 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou seja, 4 vezes 5, certo? No caso aqui, se o lado for 1, o perímetro vai ser 4, porque 4 vezes 1. Se o lado for 1,5, 4 vezes 1,5 é 6. Se o lado for 2, 4 vezes 2, 8. Se o lado for 3, 4 vezes 3, 12.
É só jogar na fórmula. Se o lado for 3,5, 3,5 vezes 4 dá 14. O lado sendo 3,8, 4 vezes 3,8 dá quanto? 3 vezes 8, 20. Não, 4 vezes 8, 32. A 3. 4 vezes 3, 12. 12 com 3, 15. Uma casa depois da vírgula. 15,2. 15,2. Se o lado for 4, o perímetro vai ser 4 vezes 4, 16. E se o lado for 10, o perímetro é 4 vezes 10, que é 40. Então preencha aí a tabelinha, né? Isso é o item A. No item B, observe os dados da tabela e descubra qual é o padrão e escreva no caderno a fórmula que determina a medida do perímetro P em função da medida de comprimento L do lado. Ora, já está aqui, já botei aqui de lado. Ó. A fórmula é essa. Ó. Perímetro é 4 vezes o lado. A fórmula é essa. Serve para qualquer valor. Para qualquer valor que seja dado para o lado. Essa é a fórmula. No item C, a medida de perímetro de um quadrado varia de maneira diretamente proporcional à medida de comprimento do lado dele. Explique sua resposta. Né? Ele pergunta se a medida do perímetro de um quadrado varia de maneira diretamente proporcional à medida de comprimento do lado dele. Sim, né? Agora vamos ver aqui o porquê. Ele varia proporcionalmente, sim. Deixa eu ver se tem alguma explicação no livro, assim, mais resumida. Tem aqui a questão 8. Por que dobramos a medida de comprimento do lado? Ih, mas a resposta é grande. Sim, porque dobramos dobrando a medida de comprimento do lado. Dobrando, não é dobramos, é dobrando. A medida de comprimento do lado dobrando a medida de comprimento do lado, a medida do perímetro dobra. E aí, se triplicar, a medida do perímetro triplica, se quadruplicar, a medida do perímetro quadruplica e assim por diante. A explicação é essa. De forma que se eu tenho um quadrado, ó, preste atenção aqui, ó. Pronto, eu tenho um quadrado e aqui é 2. 2 vezes 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 2, 8. Pronto, o perímetro vai ser 8. Perímetro igual a 8. Se eu dobrar o lado para 4, aí eu vou ter 4 vezes 4, 16. Aí o perímetro também dobra. Dobrei o comprimento do lado, dobrei o tamanho do perímetro. Então é proporcional. Se triplicar, o perímetro triplica e assim por diante. Então essa pergunta C, ó.
A medida do perímetro de um quadrado varia de maneira diretamente proporcional à medida de comprimento do lado dele? Sim, porque se nós dobrarmos a medida de comprimento do lado, a medida do perímetro também dobra. Se triplicarmos, o perímetro também triplica, e assim por diante. No item D, se L é igual, ou seja, o lado é 11,75, então qual é o perímetro? Ora, o perímetro é igual a 4 vezes 11,75. Perímetro é igual a, vamos na calculadora que é mais rápido aqui. 4 vezes 11,75. 47. Porque assim, 4 vezes 10 é 40. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 0,75 vai dar 3. Né? Então 4 com 3 dá 7. Vai dar 7. Então é isso aí, 47, o perímetro. Perímetro vai dar 47 centímetros. Deixa eu ver aqui. Essa daqui é a C, viu? Essa aqui é B, essa aqui é C. Essa aqui é D. Vamos fazer aqui a E. O item é: se o perímetro é 22, então qual é o lado? Ora, o perímetro é 22, é igual a 4 vezes o L, né? Então, quem está de um lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, o L vai ser igual a 22 dividido por 4. Portanto, o L vai ser igual a 5,5. 5,5. Né? 4 vezes 5,5, ó. 4 vezes 5 dá 20. 4 vezes 0,5 dá 2, então é 22. Portanto, o L vai ser, o lado vai ser 5,5. Alguma dúvida ou está entendido? Entendi. Se alguém tiver ficado com dúvida, diga, viu? Certo? Tá. Beleza. Tá dando para copiar aí ou tem que dar mais tempo? Se precisar de tempo, pode dizer. Mais um minutinho. Dando sequência aí a correção das atividades, nós temos a questão 9. Elisa construiu esta máquina. O número de entrada multiplica por 2, parecido com aquela questão que a gente já fez, e adiciona 7. Qual é o número de saída? Escreva no caderno a lei da função que representa essa máquina. Ora, se é um número que multiplica por 2, então o valor do y vai ser igual a um número que multiplica por 2, ou seja, 2 vezes um número acrescentado de 7. Ó. Pronto, a lei de formação é essa. O valor que vai sair aqui é y. Depois que entra um valor x, multiplica ele por 2 e soma 7. Calcule no caderno o valor de y para x igual a menos 2. Vamos lá no B. Esse é o A. Y valendo menos 2. Então vai ser... Não, calcule o valor do y para x valendo menos 2. Então vai ser 2 vezes menos 2 mais 7. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Y é igual a menos 4 mais 7. Que dá igual a quanto? A 3. Você tem 7, tira 4, fica 3. No C, qual é o valor de x quando o y for 6? Então vai ser 6. Ó, o y aqui já está valendo 6. Então troca o valor do y por 6. 6 vai ser igual a 2 vezes o x. 2 vezes o x mais 7. Beleza. 2x vai ser igual a 6 menos 7. Tá vendo? Passa o 7 para o lado do 6 com sinal negativo. Ó. Certo?
2x, 6 menos 7 dá menos 1. Menos 1. Portanto, x vai ser igual a menos 1 sobre 2. Ó. Então, o x vai valer menos 1 meio. Na hora que o y for 6, é porque o x tem que valer menos 1 meio. Beleza? Faça aí. Correção da questão 12. Considere a correspondência que associa cada número natural x ao sucessor dele, y. Construa uma tabela no caderno que represente essa correspondência. Use os 6 primeiros números naturais. Use os 6 primeiros números naturais. Então, para fazer, associar cada número natural x ao sucessor dele, y, né? Então, tem que fazer uma tabelinha. Seis primeiros números naturais. Isso aqui é o A. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. Então aqui vai ser x e aqui vai ser y, né? Ou seja, x e aqui vai ser x mais 1, ó. X mais 1. X mais 1, ou seja, o y, né? É o sucessor dele. Então, quando o x for 0, o y vai ser 1. Não é x mais 1, né? Quando o x for 1, o y vai ser 2. Porque presta atenção, é o x associado ao sucessor dele, né? Associado ao sucessor. Sucessor é o que vem depois. Quem é que vem depois de 1? Não é o 2? Né? Depois de 1 vem o 2. Deixa eu ver como é que diz mesmo. Considere a correspondência que cada número natural x, que associa cada número natural x ao seu sucessor. É isso mesmo. Então aqui, o sucessor de 1, 2. Quando o x for 2, o y vai ser 3, que vai ser 2 mais 1, né? O sucessor. Quando o x for 3, o y vai ser 4. Quando o x for 4, o y vai ser 5. E quando o x for 5, o y vai ser 6, que é o sucessor dele. Certo? Só conferindo aqui na tabela, para responder desse jeito, na tabela. Questão de número 12. Então tá aí as respostas, né, do item B. O item B que pergunta se o sucessor de um número natural é dado em função desse número natural. Sim, o sucessor de um número natural depende desse número natural. No item C, para cada número natural existe um único sucessor correspondente? Sim, só existe um único sucessor correspondente. E o D pede que você escreva no caderno a lei da função, né? A lei de formação. A lei é essa. Se está pedindo o sucessor, então y é igual a x mais 1. Sempre o y vai ser igual a x mais 1. Né? Se você botar mais 1, garante que o número vai ser sempre o sucessor. Se aqui for 10, 10 mais 1, 11. Se aqui for 15, 15 mais 1, 16. E assim por diante. Agora vamos para 15, aí fica faltando só a 16. Vamos concluir aqui essa correção. Um cabeleireiro cobra R$12 pelo corte para clientes com horário marcado. R$10 sem horário marcado. Ele atende por dia um número fixo de 6 clientes com horário marcado.
e um número variável de X clientes sem horário marcado. Olha aí, questão interessante. Ó. Então, o cabeleireiro, se marcar horário, ele cobra mais caro um pouquinho, R$12. Sem marcar horário, a pessoa tem que esperar, é mais barato um pouco, R$10. Sem horário marcado. Ele atende por dia um número fixo de 6 clientes com horário marcado. Então vai ser o quê? 6 vezes 12, né? Se ele atende 6 clientes com horário marcado, é 6 vezes 12. Se fosse 5 vezes 12, isso aqui é 60. 6 vezes 12 dá o quê? 72. Ele faz R$72 aqui só com os horários marcados. E um número X de clientes sem horário marcado. Ou seja, ele faz aqui 10 vezes X, né? Porque é R$10 vezes o número de clientes sem horário marcado. Escreva no caderno a fórmula matemática que fornece a quantia que vai ser igual a quanto? Questão 15, item A. Escreva no caderno a fórmula matemática que fornece a quantia que arrecadada por dia em função do número X de clientes com horário marcado. Que fornece a quantia X arrecadada por dia em função do número X de clientes sem horário marcado. Quer dizer, sem horário marcado. Beleza. Então, essa quantia vai ser 72, né? Vai ser 10x mais 72. Não sei se deu para vocês entender. Por quê? Por que é 10x mais 72? Essa função, essa fórmula. Cobrado, né? Horário marcado. É porque com horário marcado ele atende 6, não é? E não é R$12? 6 vezes 12 é 72. Então a quantia que ele arrecada com horário marcado é 72. E aí, quanto é que ele arrecada sem horário marcado? Sem horário marcado é 10x, porque é R$10 vezes o número de pessoas que vão chegando. Ele não sabe quantas são. Se for 3 pessoas, é 10 vezes 3. Se for 8 pessoas, 10 vezes 8. E assim por diante. Mais os 72, que é certo. Isso aqui é certo que ele atende. Né? Deu para entender? Deu. Vamos lá, essa é a questão de número 15, né? Questão número 15. Ah, professor, eu respondi e eu vi no livro, foi diferente. Foi, por exemplo, Q igual a 72 mais 10... 72 mais 10x. É a mesma coisa. Aqui só mudou a ordem, mas é a mesma coisa. A soma, a ordem das parcelas não altera a soma. Geralmente a gente costuma botar primeiro logo é o que tem x mesmo. Vamos para o B. Qual foi a quantia arrecadada em um dia em que foram atendidos 16 clientes ao todo? Ó, 16 clientes ao todo. 172. Se foi atendido 16 clientes ao todo, 6 é com horário marcado, não é não? Obrigatoriamente? Sim. 6 é com horário marcado. Então, se ele atendeu, qual foi a quantia arrecadada? Então, vai ser Q igual a 10 vezes. Ele atendeu... Cadê? Qual foi a quantia arrecadada num dia em que foram atendidos 16 clientes? Pronto. Então, vai ser 10 sem horário marcado, né? Porque 6 é com horário marcado, que corresponde ao 72. 72. Bota 6 para cá, que corresponde ao 72, e sobrou 10, que são 16. Então, 10 vezes 10, 100. A quantia vai ser R$172. R$100 sem horário marcado e 72 com horário marcado.
que corresponde a 10 pessoas e 6 pessoas. Item C. Qual foi o número de clientes atendidos em um dia em que foram arrecadados R$ 212? Qual foi o número de clientes atendidos em um dia que foram arrecadados R$ 212? Então, a quantia arrecadada, já vou logo botar aqui, ó. A quantia, 212, ó. 212 é igual a 10x mais 72. 10x mais 72. Pronto, 10x mais 72. Então, eu posso dizer que 10x é igual a 212 menos 72. A quantia arrecadada foi essa, ó, 212, igual a 10x mais 6 pessoas a R$12, ó, R$72. Sempre aqui nós vamos saber que foram 6 pessoas. Agora ele quer saber qual foi o número de clientes. 6 já está aqui, bora descobrir o valor do x, né? Então vamos lá. Se eu tenho aqui 212 menos 72, eu vou ter 2 menos 2 é 0. Pega 1 daqui e manda para cá, fica 11. 11 menos 7 dá 4. 4, né? Sobrou só um aqui, 140. Certo? Então vai ser 10x igual a 140. X é igual a 140 dividido por 10. Portanto, x é igual a 14. Então, minha gente, foi 14 pessoas atendidas sem horário marcado e 6 pessoas atendidas com horário marcado. Totalizando quantas pessoas? Totalizando 20 pessoas. 14 mais 6. 14 mais 6, 20. Então foram 20 clientes. Só conferindo aqui no livro a resposta, ver se bateu. Pronto, 20 clientes. Deu para entender? Deu? Deu. Tiver ficado dúvida, pode dizer. Deu. Então, é assim, tem hora que ele pergunta qual é a variável aqui, e tem hora que ele já dá, tem hora que ele pergunta qual é o valor total, e tem hora que ele já dá o valor total e pergunta a variável, né? Então fica nesse negócio. Aqui ele já deu a quantia para descobrir a variável. Às vezes ele dá a variável para descobrir a quantia, né? E assim por diante. Aí no item D diz assim: qual é a lei que indica o número C de clientes atendidos por dia em função de X? Qual é a lei que indica o número de clientes atendidos por dia em função de X? Então, esse número de clientes, 6 já é certo, né? 6 já é certo, que dá 72, certo? Aí ele vai botar na questão 15, questão 15D, vai ser, como ele está falando, não é do número de, não é do valor apurado, e sim dos clientes. Então, cliente vai ser quanto? Vai ser X, né? É o número de clientes que vão aparecer sem horário marcado, mais os 6 que aparecem com horário marcado. Então, o item D está falando só de número de clientes. Qual é a lei que indica o número de clientes C atendidos por dia em função de X? Então, o número de clientes é clientes sem horário marcado mais 6 com horário marcado. X mais 6. Compreendido? Sim. Beleza. Então, nós vamos agora para a questão última, 16.
Um tempinho para anotar ou não? Deu. Como é? Deu. Sim. Última questão para a correção de hoje. 16. Um fabricante vende parafusos por 80 centavos cada um. O custo total de um lote de parafusos é formado por uma taxa fixa de R$ 40, mais o custo de produção, que é 30 centavos por parafuso. 30 centavos por parafuso. Um lote, R$ 40, mais o custo de produção, R$ 30 por parafuso. Então tá racha, né? Qual lei indica o custo total Y de um lote em relação ao número X de parafusos? Vamos aqui ao item A, né? Item A. O que é que ele está dizendo? Qual a lei indica o custo Y? Então, o custo Y vai ser igual em um lote em relação ao número de X parafusos. Então, vai ser o quê? Vai ser R$ 40, que é o custo do lote, mais 30 centavos, olha só, 30 centavos vezes o número de parafusos, tá certo? Vezes o número de parafusos. Se você tiver botado 0,3 vezes x mais 40, também é a mesma coisa, tá certo. Ou, né, vou até botar aqui, ou é a mesma coisa, 0,3x ou y igual a 0,3x mais 40. É a mesma coisa, não muda nada. No item B, diz o seguinte, qual é o custo da produção de um lote de 1.000 parafusos? Ora, se nós já temos a lei de formação, agora para fazer o item B tá fácil, ó. Nós temos a lei de formação, então vai ser 0,3 vezes 1.000 parafusos, mais 40. Mais 40. Então vai ser assim, ó, 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 1 é 3. Acrescenta quantos zeros? 3 zeros, ó. 1, 2, 3. Volta uma casa, né, da vírgula aqui, ó, porque tem uma casa depois da vírgula, então você volta uma casa. Ou então apaga esse zero aqui, ó. Apaga esse zero aqui. Certo? 0,3 vezes 1.000 dá 300. Então vai ser 300 mais 40. Ou seja, 340. Ele está perguntando o quê? Qual é o custo, né? Então o custo é R$ 340. 340 reais. Em um lote de 1.000 parafusos. Vamos para o C. Quanto o fabricante arrecada na venda de um lote de 1.000 parafusos? Quanto o fabricante arrecada na venda de um lote de 1.000 parafusos? Você tem que entender o seguinte: 1.000 parafusos. O custo total de um lote de parafuso é formado por uma taxa fixa de R$ 40, mais o custo de produção, né? Que é 30 centavos, né, por parafuso. 30 centavos por parafuso. Então é assim. Se ele gasta 30 centavos por parafuso, então em 1.000 parafusos ele gasta R$ 300. E mais R$ 40 do valor fixo. Deve ser para um valor fixo lá para funcionamento da fábrica, né? Então ele vai gastar 340 reais só de produção, né? 40 que é o valor fixo e mais 300 reais. Aí qual é a pergunta?
Qual é o custo da produção de um lote de 1000 parafusos? R$340. É o custo de produção. É o item B. Item B, R$340. Vamos para o item C. Item B, R$340. Item C. Quanto o fabricante... quanto o fabricante arrecada na venda de um lote de 1000 parafusos. Né? Quanto o fabricante arrecada na venda de um lote de 1000 parafusos. Quanto o fabricante arrecada na venda de um lote de 1000 parafusos. Vai ser 1000 vezes 80 centavos. Espera aí, deixa eu entender isso aqui que ele está colocando. No caso, como o item C ele diz, quanto o fabricante arrecada na venda de um lote de 1000 parafusos, quanto é que ele vai arrecadar? Ele vai arrecadar 1000 parafusos vezes 80 centavos, né? 80 centavos. Então vai ser 1 vezes 8, 8. 1 vezes 8, 8. Acrescenta 3 zeros. Uma casa depois da vírgula. Então ele vai arrecadar 800, né? 800 reais. É o que vai fazer parte aí da arrecadação dele. Item D. Qual é o número de parafusos de um lote para que na venda o fabricante não tenha lucro nem prejuízo? Qual é o número de parafusos de um lote para que na venda o fabricante não tenha lucro e nem prejuízo, né? Então ele vai ter que fazer uma igualdade, né? Para que não tenha nem lucro nem prejuízo, vai ter que contar com uma coisa que fique balanceada, certo? Ele vai ter que produzir um tanto que custe R$40, né? Ele vai ter que produzir aqui R$40 iniciais, ó, um tanto de parafuso que renda R$40 e mais o custo de 30 centavos por parafuso, que aí vai ser 0,8 vezes X, que é o valor que ele vende, né? 0,8x, não é o valor que é vendido, 80 centavos, né? Vezes o número, 80 centavos vezes o número de parafuso, vai ser igual... Essa é a D, né? Hã? Essa é a D, né? Essa é a D, eu era para ter botado... É mesmo. Era para ter botado mais para cá. E essa aqui é a C, não é? É. Então bora botar assim. Essa é a C. Aqui é a D. Então, ele quer saber qual é o número de parafusos de um lote para que na venda o fabricante não tenha lucro nem prejuízo. Então vai ser 80 centavos. Ele vai ter que produzir aqui 80 centavos vezes o número de parafusos. Vai ser igual a R$40 mais 30 centavos vezes o número de parafusos. Isso aqui vai ter que ser igualdade. Quando você fizer isso, essa parte aqui tem que ser igual a essa. O custo, o que ele vai vender, é igual ao que ele vai gastar. Ele não vai ter lucro nem prejuízo. Ele tem que produzir quantos parafusos? Para ele não ter lucro nem prejuízo. Porque ele já entra gastando, todas as vezes que ele vai produzir, ele gasta R$40. Então ele vai ter que produzir um monte de parafusos para cobrir esses 40 e ainda cobrir
custo de produção aqui, né? Então vamos fazer assim, 0,8x menos 0,3x é igual a 40. 0,8 menos 0,3 dá 0,5. X é igual a 40. X é igual a 40 dividido por 0,5. Então, se você pegar 40 reais, dividir ele em moeda de 50 centavos, vai dar o quê? 80 moedas, não é não? Tá certo? Então, É, ele vai ter que produzir 80 parafusos para não ter lucro e nem prejuízo. 80, quando ele produz a partir de 80, ele começa a ter lucro. Menos de 80, ele tem prejuízo. 80, nem tem lucro e nem prejuízo. Se vender um lote de 200 parafusos, então o fabricante terá lucro ou prejuízo? De quanto? Se ele vender 200 parafusos, de cara a gente sabe que ele vai ter lucro, né? Porque a partir de 80 ele já tem lucro. Então ele vai ter lucro, né? Vai ter lucro. Vai ter lucro. De quanto? Tirando esses 80 aqui, né? 80 parafusos que não dá lucro nem prejuízo, sobra quanto para ele? 60. Não, 200. Não são 200 parafusos? 120. 100 e... 120. 120. Então vai ser... ele vai ter 200... Deixa eu ver aqui. 200 parafusos, tirando 80, ele fica com 120. Fica ainda com 120. E cada um a 80 centavos dá quanto? Deixa eu ver aqui quanto é que ele vai dar na resposta. Dá um lucro, ele dá um lucro aqui, no livro ele bota que dá um lucro de 60 reais. R$40, vai dar 40 reais que é o gasto, né? 40 reais que é o gasto, mais 30 reais vezes 200, 2 vezes 3 dá 6, 40 mais 6 dá 100, e 200 vezes 80 centavos dá 160, 160 menos 100, 60. Agora deu para entender, direitinho aqui o que ele quer fazer. Quanto é que ele gasta? Ele gasta, para produzir 200 parafusos, o que ele gasta? Ele gasta 40 mais 200 vezes 30 centavos. Né? 30 centavos o custo de cada parafuso que ele gasta, né? Então 2 vezes 3 é 6. Então vai ser 40 reais mais 60, 2 vezes 3, 6, 60 reais, que dá 100 reais. Certo? Vai dar 100 reais. Isso aqui já vai logo ser o gasto dele. Para produzir os 200 parafusos, ele vai gastar 100 reais. 40 que está o valor inicial, mais 30 centavos por cada parafuso que ele produz. Juntando tudo dá um gasto de 100 reais. Aí, ele vai fazer o seguinte, vamos para o lucro. Ele não vende, né, a 80, então vai ser 200 parafusos vendidos a 80 centavos, ó. Vendidos a 80 centavos. 2 vezes 8 vai dar 16, né? 2 vezes 8, 16. Aí acrescenta esses dois zeros. Uma casa depois da vírgula, 160. Ele vai apurar quanto? Ele vai apurar 160 reais nesses 200 parafusos. Entenda aí, ó.
Quando ele for vender os parafusos a 80 centavos, e dos 200 ele apura 160. Só que ele gastou 100 para produzir. E a pergunta é quanto é que ele vai lucrar, né? Ele vai lucrar 160 menos 100. 160 menos 100 dá igual a 60 reais. Beleza? Então é isso. Produzindo, em resumo, produzindo 200 parafusos, ele gasta 40 reais inicialmente, 30 reais por cada parafuso, então vai dar 60 reais, 40 mais 60 deu 100. Então, produzindo 200, gasta 100. Na venda, 200 parafusos a 80 centavos, dá 160. 160 tirando 100 que ele gastou para produzir, fica só 60 de lucro. Então, minha gente, é isso aí. Eu pensava que terminava mais cedo, já está se encaminhando para as 5 horas. Então, nós vamos ficando por aqui. E amanhã é a avaliação de vocês. Espero que mais alunos participem, porque hoje só tem vocês 5, 4, né? Só tem 4. Então, beleza, fica corrigido, terminamos a correção. Daqui a pouco eu mando o link da aula, certo? E olhe lá na plataforma que vai ter a agenda do dia também. Até mais, tchau, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.